A nossa terceira questão de hoje é a última questão proposta na prova de 2022 da segunda fase da UBMEP para nível 2. Duas companhias aéreas, a Conte e a Trace, conectam 10 capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo que Conte é representada pela linha contínua vermelha e Trace por uma linha tracejada azul. Os voos estão planejados do seguinte modo: dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, em ambos os sentidos. E entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte, mesmo fazendo conexões em outras capitais. Item A. Qual das companhias faz voos direto entre Santiago e Brasília? Justifique sua resposta. Então, eu coloquei o diagrama aqui maior, né? A representação dada pelo enunciado, e a gente pode observar, ó, que de Santiago para Bogotá tem uma linha vermelha contínua, empresa Conte. De Bogotá a La Paz, linha vermelha contínua, empresa Conte. La Paz, Brasília, linha pontilhada azul, empresa Trace. É isso. Então, ou Trace ou Conte vai fazer essa conexão Santiago-Brasília. Ele quer saber qual e pede para a gente justificar. Então, vamos lá. Se o voo direto entre Santiago e Brasília fosse feito pela Conte, nós teríamos o diagrama ao lado aqui, ó. E seria possível viajar de La Paz a Brasília pela Conte também. Só que, pelo enunciado da questão, não é possível que isso aconteça. Não pode viajar de La Paz a Brasília pela Conte, né? Então, contradiz o enunciado da questão. Logo, o trajeto Santiago-Brasília tem que ser feito pela Trace. Vou voltar aqui no enunciado para você, ó. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando a Conte, mesmo que seja feito conexão com outras capitais. Então, por este motivo, né, por contradizer este enunciado, é que eu tenho certeza que esse trajeto vai ser feito pela Trace, tá certo? Lembrando vocês, então, que eu desenhei aqui a situação que não vai ocorrer. Você vai ter que fazer pela Trace, que é azul, tá bom? Vamos para o item B dessa questão. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Então, aqui ele já falou que é possível viajar de Buenos Aires e Brasília usando a empresa Trace, mas ele quer que você explique isso. Então, vamos tentar explicar, né? Lembrando que esse exercício ele é todo de lógica, então a gente tem que colocar as condições do enunciado para justificar isso, tá certo? Então, vamos lá. A companhia Trace faz voos direto em ambos os sentidos, né? Em pelo menos um dos trechos, Buenos Aires-La Paz e Buenos Aires-Brasília. Caso contrário, se os voos em ambos os trechos fossem feitos pela Conte, seria possível viajar de La Paz a Brasília pela Conte, com conexão em Buenos Aires. E eu coloquei o diagrama aqui abaixo. Mas o que torna, de novo, uma contradição, porque existe uma condição feita pelo enunciado. E se é uma contradição, então agora eu posso justificar a afirmação dada pelo item B, né? Então vamos lá, ó. Assim, pelo menos uma das seguintes viagens é possível, ó. Buenos Aires, Trace, Brasília, né? Então foi pela empresa Trace, voo direto. Ou então, Buenos Aires, Trace, La Paz, Trace, Brasília, quando tem conexão de voo. E é isso, eu expliquei o que ele já havia dito que era verdade, né? Usando todas as condições que eu tinha para essa situação. E o último item, que é o item C, fala assim: dadas duas capitais quaisquer, explique porque é sempre possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou em Brasília. Esse é um item mais trabalhoso de se justificar, mas a gente vai tentar, né? Então,
Vamos usar o argumento do item B que a gente acabou de usar. E vamos imaginar uma capital qualquer X, né? Não apenas Buenos Aires, né? E a gente consegue explicar, porque lá a gente explicou num caso particular, né? Então, sejam C e D duas capitais quaisquer. Então, trace e faz o trajeto dessa capital para Brasília, da capital C, e também da capital D para Brasília. Então, se a trace faz esse trajeto CD, né, com escala em Brasília, analogamente ela faz C La Paz, né, e D La Paz, que é uma opção. E se a trace faz C Brasília e D La Paz, C e D são capitais distintas, né? Como capitais distintas. Ela também faz, a trace também faz, entre C e D, voo direto. Caso contrário, a Conte faz C e D, então Conte não faz C La Paz e não faz C Brasília. Se fizesse, teria que ter, né, as duas também conectadas com La Paz, CD e Brasília, contradizendo novamente o enunciado. Então, se eu estou com uma contradição, é porque não é possível, né? Então, a gente garante aqui que, dadas duas capitais quaisquer, né? A gente explicou aqui por que é possível viajar entre elas usando apenas a companhia Trace, fazendo, no máximo, uma conexão em La Paz ou em Brasília. Porque se a outra opção eu chego numa contradição, é porque eu cheguei numa alternativa falsa, certinho? E a gente tem outras explicações lá no site também, se vocês quiserem dar uma olhada, no site da UBMEP tem várias outras explicações para essa mesma questão, item C.